Muito obrigado à Quest pelo convite para estar aqui com estas três feras nas suas áreas. Aproveitar também para dar um abraço a todos os formandos e a todos os presentes, a todos os formandos que tiveram a oportunidade de compartilhar espaço comigo em termos de formação ao nível do Scouting. Um abraço para todos, que não tive a oportunidade de falar com todos. E dar os meus parabéns à nova Associação Nacional de Scouters de Portugal pela sua coragem e pela capacidade de pôr esta associação agora em funcionamento. Meus amigos, o César é um craque ligado à Sports Code, hoje trabalha em Barcelona e é o representante da Huddle na Península Ibérica. O Zé Boto, um amigo de longa data, que é indiscutivelmente um dos melhores scouts nacionais, não pelo clube onde trabalha, porque o clube onde trabalha todos nós sabemos que é um grande clube, mas acima de tudo pela capacidade que tem tido ao longo destes anos em descobrir grandes talentos para nós podermos desfrutar desses mesmos talentos. O Pedro, atual Chief Scout do Braga, e está um pouco nervoso porque é a primeira vez que está nestas coisas, mas está tranquilo, as perguntas vão ser absolutamente pacíficas. Primeira questão é para os dois e para o César: como é que vocês dois chegaram ao Scout, porque é que chegaram, ou porque é que se dedicaram ao Scouting, e como é que chegaram aos respectivos clubes? Para o César, como é que ele aparece envolvido com o Sports Code no Brasil? Como é que isto surge? Zé, estás à minha direita. Penso eu, não é? Bem, primeiro, bom dia ou boa tarde, e agradecer o convite da Quest para este congresso. Acho que é sempre importante falarmos destes temas, porque ainda é um tema um bocado desconhecido em Portugal, o tema do Scouting. E é sempre importante conseguirmos transmitir às pessoas aquilo que é a nossa experiência e aquilo que vamos vendo por esse mundo fora. Em relação à pergunta, tinha a ver como é que eu cheguei. Eu, na altura, isto há muitos anos atrás, era treinador do Alverca e o Aurélio Pereira, que foi a pessoa que quem me lançou no Scouting, convidou-me para fazer uns trabalhos para o Sporting. Eu, na altura, não achava muita piada, porque queria ser treinador, e então ia fugindo daquilo, e ele sempre me convidava: vais para aqui, fazes isto, pá, isto é muito mais giro. Mas pronto, eu seguia a má carreira de treinador, até que um dia recebi o convite para trabalhar no Benfica, e já lá vão 10 anos, e foi assim que cheguei ao Benfica. Ok. Pedro. Bom dia a todos. Obrigado ao convite da Quest. É verdade, estou um pouco nervoso. Tenho ali a estrutura toda do Sporting Clube Braga a fazer pressão, é normal. É o seguinte, eu joguei futebol durante 23 anos e até aí nunca pensei em ser scout, nem estava preparado para deixar de jogar futebol, muito sinceramente. Tenho 34 anos e acabei a minha carreira aos 31. Acabei a minha carreira de um momento para o outro, não por lesões, felizmente, mas acabei a carreira porque fui dispensado. Fui dispensado por um treinador em que teve a coragem, 3 meses antes do campeonato acabar, de me dizer que realmente a minha capacidade estava no limite e que devia pensar naquilo que realmente ele via que eu era bom, ou que ele pensava que eu era bom. E a partir daí foi os piores 3 meses da minha vida, porque enquanto se joga futebol, acorda-se de manhã, vai-se treinar, está-se com os amigos, faz a sua profissão e depois daí não se faz mais nada, está-se com os amigos, família, etc. Entretanto surgiu a oportunidade, até porque tinha jogado no Chipre com o Vender, e o Vender era uma pessoa que ficou muito ligada à minha pessoa,
falámos muito de futebol e então ele precisava de uma pessoa para a Zona Sul, porque sou de Lisboa, para cobrir desde Leiria até o Algarve. E então, nesse momento, só Deus sabe porquê, ele ligou-me e fez-me o convite. Fez-me o convite no qual eu, sinceramente, não estava preparado. Não estava preparado porque queria continuar a jogar futebol. Em conversa com a minha mulher, cheguei à decisão mais difícil da minha vida, que foi abandonar a carreira enquanto futebolista e começar a envergar a carreira como scout. E a partir daí tudo mudou. Tudo mudou. Deixei de ter vida própria, deixei de ter disponibilidade para os amigos, especialmente para a família, porque muitos que estão aqui nesta plateia sabem, quem está no mundo do futebol não há horários, quem está no mundo do futebol acabamos de não ter uma rotina, porque trabalhamos de manhã, vemos jogos de manhã e à noite há jogos. E a partir daí começa a nossa programação. É um pouco por aí. Ok, Pedro. César, explica lá, se faz favor, como é que tu chegaste ao Sport Scout e já agora faz aí uma introdução, o que é o Sport Scout? Okay. Eu comecei nessa área do futebol, decidi vir para Lisboa para fazer o mestrado de treino de alto rendimento, já com a vontade, né, com o objetivo de trabalhar como analista de jogo, como scouter e, enfim, conheci a ferramenta Sports Code por intermédio do Sporting, onde eu tive como treinador das escolas Academia Sporting durante 2 anos. E a própria faculdade tinha, né, a ferramenta de análise que hoje é uma ferramenta que não é para as universidades. A maioria dos clubes aqui em Portugal, seleção nacional e na Europa em geral, é uma ferramenta muito utilizada como para facilitar o trabalho. E cheguei ao Sports Code por esse caminho. Decidi voltar para o Brasil, que era ainda muito recente o tema do departamento de scouting no Brasil, isso em 2012. Fiquei lá durante 5 anos, trabalhando para a empresa e dando suporte para os clubes na questão de estruturação do departamento de análise. E desde janeiro desse ano eles me convidaram para voltar. A gente está com um escritório para atender Portugal e Espanha. E aqui também a função é muito parecida, em estar auxiliando, né, os departamentos de análise de desempenho e também os departamentos de scout, com uma ferramenta que, como o próprio Daniel comentou na primeira sessão, que essas ferramentas, as tecnologias hoje vêm para facilitar o trabalho e facilitar, organizar e ganhar tempo, não é? Porque ele passa muitas horas do ano viajando, vendo jogos, e é uma das ferramentas que facilita um pouco esse trabalho também. Tá? Então, o Sports Code é uma ferramenta de análise de jogo que está muito presente na rotina de uma equipa técnica, com os adjuntos, com os analistas de jogo, com o próprio treinador. E é interessante que, vivenciando a realidade de 3 países, tem bastante diferença, mas o objetivo final mesmo, né? Está sempre facilitando a informação para quem tem que tomar as decisões. Então, acho que é. Ok, César. Sim, senhor. Zé, como é que é feito, numa primeira fase, o despiste dos jogadores a serem observados? Utilizam alguma plataforma como o iScout ou como o Instat? Alguém trabalha nessas ferramentas, despista alguns jogadores para serem vistos ao vivo? É assim, não é assim? Como é que é feito o primeiro despiste? Há um misto. Nós temos uma rede de informação muito grande, portanto, há um fluxo de informação ao clube enorme e, claro, a primeira triagem é feita com essas plataformas, ou com o Instat, ou com... Okay. Nós temos todas. O Instat, o iScout, o que seja. E, claro, daí partimos para observações ao vivo, caso confirme o interesse que o jogador tenha algum interesse para nós, ou que tenha um perfil desejado para nós. Simultaneamente, também fazes observações sem esse
primeiro Sim, feedback. sim. Nós temos ligas prioritárias, pronto, que são definidas pelo clube, e nessas ligas nós fazemos observação ao vivo e vamos fazendo aí a primeira triagem dos jogadores que nos interessa depois seguir. Pedro, como é que vocês funcionam? Também utilizam o mesmo sistema? Neste momento estamos a funcionar com duas formas. Primeiro, território nacional. Só um bocadinho o micro. Isso. Primeiro, território nacional, cobrir desde do sub-19 até à primeira divisão tudo, em que somos neste momento, para o futebol profissional, somos 5, juntando as pessoas da formação, que são neste momento mais 17, aproveitamos as pessoas do futebol formação que chegam até à segunda B, neste caso o Campeonato Nacional de Séniores, e a nível internacional fazemos os campeonatos prioritários, em que, neste caso, no clube que eu trabalho, o Braga, não tem as condições que o Benfica tem em termos financeiros ao Sporting ou ao Porto, é verdade, então ficamos em fazer nós o próprio scout, abrangendo sempre o scout que vem do presidente e dos respectivos agentes. A partir daí começamos a trabalhar, nunca em melhores momentos, isso não acontece jogos por completo nestas duas plataformas, o iScout e o Instat. E a partir daí, para uma decisão final, porque temos essas condições, felizmente, vamos sempre ver ao vivo. Nunca é tomada uma decisão sem ver o jogador várias vezes ao vivo. Muito bem. César, vantagens do Sports Code no que diz respeito, acima de tudo, à observação de atletas? Acho que a vantagem é que cada clube pode criar como se fosse uma ficha de observação própria, né? Uma ferramenta, como a gente costuma dizer, que é como se fosse uma folha em branco. E a partir dessa folha em branco, que seria o papel e a caneta que o Scout antigamente utilizava, são botões com tempos pré-definidos, que facilita o tempo e, enfim, de acordo com a característica que aquilo que o clube está buscando de cada atleta, poder separar as informações de uma forma mais fácil. E com isso criar uma base de dados, não é, desse jogador, com uma série de jogos, preparar uma apresentação para as pessoas que tomam a decisão, não é? Então, em alguns clubes a gente tem vivenciado essa rotina de preparação da informação e preparação em reuniões com as pessoas que tomam a decisão e, né, então esse facilitador, né, que a ferramenta tem proporcionado para nessa rotina do processo de análise. Já agora, tu que estás responsável pela Península Ibérica, já há agentes ou intermediários a utilizar a ferramenta para, portanto, com a sua rede de scouts? Sim. Se já há agentes a utilizar a ferramenta, portanto, para conseguir melhores observações? É uma tendência, né? Algumas empresas têm nos procurado, algumas agências têm nos procurado para utilizar a ferramenta como base, e até também como uma forma, como a maioria dos clubes utilizam a mesma plataforma. Acho que a comunicação depois a nível de enviar documentos e formatos de arquivo são muito parecidas. Então, sim, já uma série de empresas em Espanha, em Portugal temos uma, e, enfim, tá, é uma tendência as agências começarem a utilizar esse tipo de tecnologia também. Ok. Zé, qual é a importância para ti, enquanto scout, e ainda por cima responsável por andar por esta Europa fora, a tua criação de uma rede de comunicação, de uma rede de informação espalhada por essa Europa fora? Portanto, isso é fundamental. E já agora, como é que, porque há aqui muitos aspirantes a scouts de clubes, como é que se criam esses contactos, como é que se cria essa rede, como é que tu, ao longo dos anos... A primeira coisa, o facto de trabalhar num clube como o Benfica e com o nome como o Benfica, abre-te portas que quando trabalhas para clubes mais pequenos não se abrem. Depois, claro, é preciso viajar muito, fazer muitos contactos e escolher pessoas de confiança, as pessoas que
Ou seja, porque o fluxo de informação é enorme. Nós recebemos de agentes, a sócios, a farmacêuticos, tudo nos manda informação sobre os jogadores. E como é óbvio, nós vamos selecionando aquelas pessoas que realmente, quando nos aconselham alguém, nós não vamos perder tempo. Não quer dizer que nós não contratemos esses jogadores todos, mas pelo menos não vamos perder tempo. E claro, isso é um trabalho de anos, não é? É um trabalho que não é uma coisa que se consiga num ano, e que tem a ver com muito networking, com muita viagem, e estarmos nos sítios é muito importante. É importante, estas plataformas todas, mas estarmos nos sítios, ver ao vivo e fazer estes contactos é das coisas mais importantes do scouting. Parece-me a mim que é evidente que daqui a uns anos, quando o Zé se reformar, pode vender essa rede de networking aos próximos que vierem. Pedro, para vocês, a mesma pergunta, portanto... Acaba de ser um pouco igual, mas de uma forma diferente. Eu dou muito valor ao agente e à pessoa que vou conhecendo que esteja ligada ao futebol. E para mim 95%, seja agente, seja sócio, seja farmacêutico, tem a ver com a relação. E eu gosto de criar a relação, independentemente, até porque está aqui algumas pessoas presentes que conheceram-me enquanto jogador e hoje estou como responsável do Scout do Braga, continuo a ter uma excelente relação com eles, mas sei que tenho que fazer a filtragem de quem é quem. E não é por isso que eu deixo de contratar por ser meu amigo ou por ser meu conhecido. Tem a ver com a relação. E eu acho que a relação torna o quê? Torna mais fácil a comunicação e a partir daí gera o contacto. E o contacto não só a nível nacional como estrangeiro. Em relação à importância que você perguntou, em relação ao ver o jogo ao vivo, é fundamental. Fundamental, a meu ver. Claro. Eu continuo a dizer, tive, e posso dar de 2 casos que são públicos, de 2 jogadores, um que tivemos sucesso e outro que não tivemos. Um que tivemos sucesso foi o Bruno Jordão, que é público, teve sucesso, foi visto ao vivo, foi revisto ao vivo, não só por mim, mas juntamente com a minha equipa, porque eu não trabalho sozinho e as decisões não são só minhas, ou seja, a decisão final é minha, aí eu tenho que a tomar e tenho que acreditar nela, mas há um jogador que eu tomei a decisão e assumi perante a minha estrutura, que foi o Tomás Martínez, um jogador internacional colombiano, com um pedigree de grande qualidade, e que, juntamente com a estrutura do Braga, tomámos a decisão de contratar e chegou e não deu. E eu só me arrependo de uma coisa. Eu hoje tomaria a mesma decisão, sem dúvida alguma. Agora, só me arrependo de não o ter visto ao vivo. A diferença de o ver ao vivo e de não o ver está na decisão final, em que eu gosto de ver ao vivo. Mas, ó Pedro, sim, Zé, já que tocaste nesse assunto, acho que é um assunto importante e que as pessoas gostam de... muitas vezes isso do errarmos, e erramos todos, não há ninguém que não erre neste... não tem a ver com aquilo que nós vimos do jogador, tem a ver com o retirar o jogador daquele contexto e colocá-lo num contexto completamente diferente. E nós temos N exemplos de jogadores que chegam aqui e não dão, e depois saem daqui e são craques, e a culpa aqui não é de ninguém, a culpa aqui é que são contextos diferentes. Nós estamos a falar de seres humanos e que se adaptam ou não a situações e a contextos que são completamente diferentes daqueles que estão habituados. E portanto, estas coisas a malta gosta muito de falar, ainda há bocado se falava isso aqui, da culpa e do... Isto, a culpa... Não, isso eu estava a dizer em relação ao ver ao vivo e de não o ver, era só uma questão disso. É óbvio que ver ao vivo... Nós, por exemplo, não tomamos decisão nenhuma sem 4, 5 observações ao vivo, já agora que tu tocaste nesta questão da adaptação, hoje é, sem dúvida alguma, algum dos aspectos que os scouts têm que pôr, todos os scouts que estão aqui, têm que pôr no prato da balança, é tentar perceber e projetar-se aquele jogador com aquele perfil, se vai ou não adaptar à realidade do futebol português. Há 2 questões. Uma... E ao clube especificamente. Exatamente, há 2 questões. Uma é aquela que é retirar do contexto onde ele joga, o contexto técnico-tático, e transferi-lo para aquele que é o nosso contexto técnico-tático, ou seja, da nossa equipa, do nosso campeonato. Esse é relativamente mais fácil. Sendo difícil, é relativamente mais fácil. O outro que é mais difícil, e quando estamos aqui a falar de futebol profissional,
é aquilo que tem a ver com a parte psicológica, a parte emocional do jogador, porque nós não nos podemos aproximar dos jogadores. Isto, há bocado o Nuno falava ali de vermos treinos e tal, isso nos miúdos dá, agora no futebol profissional, no futebol profissional não dá. Qualquer aproximação ao jogador, seja ao agente, seja à família, são mais milhões em cima. Portanto, é um risco muito grande, ou seja, e a malta é uma coisa muito importante, mas que não há volta a dar a este nível, ao nível do futebol profissional, de haver uma aproximação ao jogador para o conhecermos psicologicamente de uma forma que nos permita dizer este jogador vai se adaptar aqui ou não se vai adaptar. É uma coisa muito complicada porque é muito difícil nós aproximarmos. Nós aproximamos, o Benfica está interessado no Rui Oliveira, são logo mais 3 milhões ou 4, ou o Braga. É complicado. Eu acho que é a parte mais complicada do scouting. César, gostava que tu desses a tua opinião, porque tens esse conhecimento, da utilização dos dados resultantes de um trabalho com o Sports Code na análise, tanto na análise de desempenho como na análise dos atletas. Qual a diferença entre a utilização desses dados no Brasil e a diferença da utilização desses dados em Portugal e Espanha? Um pouco acho que em relação à experiência que eu tive lá no Brasil é algo muito recente, não é? A questão da criação desse departamento de scouting. Vamos dizer, acho que a partir de 2010, 2012, aí não tinha nenhum clube estruturado como departamento. Começou com o Corinthians, o Atlético Paranaense, o caso que o Everson está aqui. Trabalhava-se muito também com a questão lá que se chamava de observadores, não é? Que são as pessoas que indicavam os atletas lá. Ali acho que ainda agora nos últimos anos tem se alterado um pouco o que chamam de departamento de scouting aqui na Europa, ou se não, a secretaria técnica, como chamam na Espanha. No Brasil estão chamando de um setor de mercado, não é? Que também, de novo, apoiam-se na tecnologia, claro, só para facilitar no processo de decisão, mas que o mais importante é justamente as pessoas que estão por trás, os profissionais que têm esse, não é, que vão ver os jogos e têm esse feeling para tomar e indicar, né, os melhores jogadores. Aqui em Portugal vejo que isso já vem há bastante, né, já há bastante tempo. Tenho tido mais contato com as equipas técnicas, né, com os analistas de desempenho e também um pouco com o departamento de scout, no caso com o Pedro lá no Braga, né, a gente acabou se conhecendo lá, né, e ver que são duas estruturas, que uma é circunstancial para atender as necessidades da equipa, da primeira equipa e dos treinadores, e o departamento de scouting que está ali como suporte para as questões da prospecção e novas contratações, enfim. Então acho que a diferença mais em relação ao Brasil, que é ainda um mercado muito novo, não é? Uma área muito nova, e aqui já está mais consolidado. Pode-se dizer que é também uma diferença no que diz respeito, por exemplo, à análise de desempenho, à análise do jogo. Podemos dizer que no Brasil ainda se faz um pouco aproveitamento do ponto de vista qualitativo desses dados, ou seja, aquilo que a qualidade pode dar e não só a quantidade da informação, a estatística no fundo, o número de passos, o número de recepções, o número de passos errados, o número de remates, etc. Tempo de jogo, tudo isso. Parece-me que na Espanha e em Portugal se faz um maior aproveitamento qualitativo. Sim, com certeza. Acho que ali ainda se vê muito, até os próprios treinadores pedem mais os dados, esses dados de passe certo, passe errado, percentual de posse de bola, e não se preocupam tanto com a questão da qualidade do jogo, de como a equipa se comporta em questões ofensivas, transições e comportamentos defensivos. E aqui, de fato, foi a grande diferença que se vê, né, e até a própria estrutura da equipa técnica
promove mais essa questão da análise qualitativa, preocupar-se mais com o jogo, preocupar-se mais como a equipa joga, a questão estratégica em relação ao adversário, análise do treinamento, né? A transferência do trabalho que é feito no treinamento para o jogo e isso vice-versa, né? No Brasil ainda confesso que tem melhorado a questão mesmo do Tite como treinador da seleção brasileira e que o Corinthians foi um dos primeiros departamentos a nível de análise de desempenho que teve estruturado, nota-se isso, tanto que o Corinthians foi campeão brasileiro esse ano, é uma equipe que se destaca nessa questão também de não estar mais tão preocupado só com dados quantitativos, mas olhar para o jogo, olhar para a questão do treino. Mas aqui ainda a diferença, né, do aproveitamento dessa informação é muito maior em relação ainda que a gente vê lá, mas que tem melhorado. Acho que a tendência ali Fala-se muito também que a questão do calendário no Brasil não facilita muito. Por exemplo, nas paragens internacionais das seleções, o campeonato nacional não para. Isso a nível, tanto para os treinadores, para os atletas que estão lá, é prejudicial, porque eles não têm tempo para dar qualidade no treinamento, não é? Então, a culpa não é só do treinador, não são dos jogadores, acho que é uma série de circunstâncias que, às vezes, ali até a própria cultura da exigência, não é? Aqui o treinador, quando ele começa a época, ele geralmente termina a época, e no Brasil isso não acontece. Hoje, se a gente for ver a estatística do Campeonato Brasileiro, que acaba na próxima semana, das 20 equipas, só 5 equipas não trocaram de treinadores. Então esse é um dado. Teve equipas que teve 3 ou 4 treinadores no ano. Então como é que dá uma sequência no trabalho, né, a nível de modelo de jogo, conhecimento, a forma de treinar, como você transfere essa forma de treinar passa isso para os atletas, que os atletas entendam e consigam executar, né, em alta performance. Então acho que é uma série de fatores que, de novo, acho que quando a gente fala da tecnologia é uma forma de tentar suportar e facilitar o trabalho, mas, né, os profissionais que estão à frente têm que ter a capacidade para saber receber essa informação e simplificar para quem vai receber, no caso dos atletas e dos treinadores. Pedro, que aspectos é que tu relevas mais no processo de observação? Para onde é que tu diriges mais a tua observação? Quando estás a analisar um atleta, o que é que tu relevas mais? O que é que dás mais importância? Eu confesso-lhe que das coisas que eu mais gosto e que mais tenho saudades é de ver juvenis e júniores. Neste momento não tenho tempo, porque fazemos muito mais um mercado externo do que o interno. E então tenho muita saudade mesmo muita saudade de ver miúdos com muito talento, em que jogam logicamente em clubes que não sejam Benfica, Sporting ou Porto, ou Guimarães, né? Senão ainda me matam. Esses 4 clubes, não, de vez em quando ainda damos uma facada ao Benfica ou ao Sporting, mas pronto, Miguel não fica chateado. Não, o que eu dou importância, tudo tem a ver com uma estratégia, né? Tudo tem a ver com as características que procuramos, tanto para a equipa A como para a equipa B, né? Então, quando vamos ver um jogo, eu hoje já não vou ver um jogo à toa, né? Já vou com algo identificado. E isso serve a tal plataforma do iScout para fazer uma triagem do que vamos ver, seja indicado pelo próprio scout ou seja indicado por algum agente. E a partir daí começamos a trabalhar na base das características e no nosso modelo de jogo. Agora, também você pode fazer a pergunta ao contrário. Ok, mas vocês jogam em 4-4-2, mas vieram para o ano o Abel é despedido, ou vai para o Real Madrid, e mudamos para um contexto de 4-3-3. Estamos preparados? Temos que estar. Obrigatoriamente temos que estar. Isso levar-nos-ia à questão de que, se calhar, o que é mais importante é termos jogadores que dominam bem os princípios do jogo do que propriamente jogadores amarrados a um modelo de jogo. Ou seja, não termos jogadores ou atletas formatados, mas termos atletas formados, porque esses rapidamente se adaptam a qualquer modelo, dependendo da ideia de jogo dos treinadores. Não é? Eu não dou muita importância a certos treinadores que gostam hoje, na gíria de jogador alto.
Eu não, ou jogador muito forte fisicamente, ou jogador sem intensidade. Isso não existe. Já lá vou. Isso não existe. O que existe é o talento e a qualidade. E a partir daí o treinador, que serve para isso, tirar o melhor de cada jogador. Eu, quando vou ver um jogo em que é em plano aberto, que vou ver o jogador. Eu não vou ver se ele é grande, se é pequeno, se é magro. Porque senão... Como dizia há bocado o Daniel, quer dizer, a gente vê mais em 88 minutos e meio, não é? Na realidade é um bocado isso. Portanto, temos que ter a noção total do campo, precisamente por causa desse aspecto. Porque senão, hoje em dia, eu ouço muita gente a falar de futebol, e respeito toda a gente, mas eu tenho a minha ideia. E a minha ideia é, quem tem qualidade, pode ser trabalhado. Quem não tem qualidade, por muito que trabalhe, nunca lá chega. Por muito que trabalhe, nunca lá chega. Eu falo por mim. Eu tive treinadores, um deles até está presente, aí que me rasgava todo, que me dizia que eu pensava melhor o jogo do que o que isso estava. Porquê? Porque não tinha qualidade, era um jogador normalíssimo. Então, se eu tivesse grande qualidade e um treinador que me tirasse o melhor de mim, certamente iria ser um jogador top, porque pensava bem o jogo. Agora, hoje em dia, o Messi, olho para ele, o Iniesta, o Modric, estou a dar um exemplo de jogadores que fisicamente eu olho para eles e não são altos, não são fortes, não são... Pensam melhor que os outros, executam melhor que os outros e depois, lá, normal, tem os melhores treinadores do mundo que tiram proveito dele. Eu esta semana tive a oportunidade de ver um vídeo em que a imagem está centrada no Busquets e é engraçado porque o Busquets não tem bola e é impressionante os deslocamentos que ele faz no jogo e a leitura que ele faz do jogo, porque se vê a cabeça à procura do espaço, à procura das linhas de passe possíveis, à procura da localização dos adversários, e o movimento dele é sempre em função destas premissas todas. E depois, quando recebe a bola, aquilo é facílimo, porque ele já antecipou a situação toda. E aproveitando isso, e picando aqui o meu amigo Zé, que somos amigos do Facebook, e eu adoro ler as coisas que ele vai escrevendo, e ele vai dando umas bicadas fantásticas nos jogadores intensos. Não é no jogador intenso. Não é no jogador intenso. É nas pessoas que só se dedicam aos jogadores intensos. Porque um jogador pode ser altamente intenso na decisão e no pensamento. É um jogador mais intenso que o Messi? Não há. Mas é aqui, no cérebro, onde interessa, não é? Não. Mas fala lá um bocadinho disso e do teu foco também no processo de observação. Há duas coisas, e porque está aqui pessoas que querem ser scouts, há duas coisas que nós temos que dividir. Uma coisa é aquilo que nós pensamos, que nunca devemos abandonar, ou portanto, é a nossa maneira de pensar, e a outra coisa que é trabalhamos para outras pessoas, que podem ter ideias diferentes das nossas, e nós temos que nos adaptar e adaptar àquilo que as pessoas querem, não é? No caso do Benfica, portanto, nós temos um perfil de jogador que é traçado pela administração da SAD e não pelos treinadores. Os treinadores adaptam-se um bocadinho àquilo que é o perfil traçado pela direção do clube. E claro, nós os scouts e quem tem que apresentar os nomes dos jogadores também tem que se adaptar a isso. Outra coisa é aquilo que eu penso. E nunca abandono essas minhas ideias. Agora, como estou a trabalhar para outros, eu tenho que me adaptar às ideias dos outros, não é? E a mim não me preocupa tanto isto no futebol profissional, também me preocupa, mas o que me preocupa mais é no futebol de formação. No futebol de formação, esta questão de escolher jogadores com fita métrica pode, a curto prazo, ter custos para as nossas seleções, para os nossos clubes, porque a percepção que eu tenho é que nós não estamos a escolher os melhores. Não estamos a escolher os melhores jogadores. Estamos a escolher os mais altos, os mais fortes, os com mais rendimento. Há pouco Desculpa, aqui o Manis... o mais rendimento no momento. Sim, mais rendimento no momento, não é? E depois deixamos jogadores com muito talento, e nós no Benfica tivemos um exemplo desse, e contra o clube também falo aqui, do Bernardo. O Bernardo passou a formação toda
no banco de suplentes e passou porquê? Porque era pequenino. E hoje vemos que, e até queria dizer isto, por exemplo, no caso do Benfica, e para não falar e para não estar a pensar noutros clubes, aqueles 2 jogadores que saem da formação, sendo que um deles só fez os júniores, e que estão neste momento em clubes de top mundial, são exatamente o contrário do que as pessoas andam à procura. É o Bernardo, que é pequenito e franzino, e o André Gomes, que lá está, não é intenso, não é? Um gajo até pastelão. E são os 2 gajos que chegaram, são os 2 jogadores que chegaram a patamares mais altos. Portanto, há aqui qualquer coisa mal, não é? Ou são os outros que escolhem estes jogadores e que são os clubes de top que estão mal, ou então se calhar somos nós, que quando escolhemos um tipo de jogadores na formação, não estamos a ver bem, estamos a pensar no rendimento atual. E eu penso que em poucos anos nós vamos sofrer as consequências disto. Bem, César, fala-nos lá um bocadinho da vantagem da observação e do registro em tempo real e daquilo que hoje os treinadores podem utilizar ao intervalo de um jogo a partir da utilização de uma plataforma como a Sports Code, que permite o registro, portanto, em tempo real e alguém que está na cabine receber imediatamente as imagens e o treinador poder utilizar, por exemplo, ao intervalo aquilo que já definiu ou que até durante a primeira parte, por exemplo, solicitou que fosse depois colocado no balneário para observação. A ferramenta tem essa capacidade que você comentou agora, Rui, que é poder fazer, por exemplo, análise em direto, né? E ter as pessoas num plano superior gravando o jogo e fazendo a análise a nível estratégico e qualitativo da equipa ou do adversário. E com isso, não só o analista de jogo, mas também os adjuntos que ficam não o adjunto que fica ao lado do treinador, mas os outros adjuntos que ficam na bancada, na parte superior, também estão próximos, né, olhando o jogo e também podendo verificar algumas situações para justamente tentar, no pouco tempo que eles têm, né, do intervalo, transmitir a informação mais precisa possível, seja ela a nível, né, só conversando, ou também ter o recurso do vídeo para poder mostrar, e em algumas situações, dependendo da estrutura do próprio estádio, ou se não, já criarem essa rotina, em 2, 3 situações de vídeos muito curtos ali, mostrar para os atletas, né, no intervalo do jogo e pronto, é um recurso que é muito utilizado. Acho que é uma das características, né, um dos fortes do Sports Code da ferramenta é esse, de ter essa fiabilidade de poder sempre contar que se precisa da informação, está ali a ferramenta para facilitar, né, esse acesso. E também um pouco na parte do setor de scout. Por exemplo, temos ferramentas que hoje em dia é possível criar como se fosse grelhas de observação no próprio telemóvel, onde é possível marcar algumas situações, né? Então, se o observador já está de maneira específica, foi ver um atleta, ele consegue depois, claro, com recursos como a Scout e outras plataformas que é possível fazer, né, ter acesso ao jogo, sincronizar a informação com aquilo que eles prepararam como grelha de observação. Então, também tem essa capacidade. Okay, né? Zé, o João Ricardo Pater não me perdoava se eu não perguntasse qual é a tua cláusula de rescisão. Porque todas as semanas vêm notícias no jornal que vais para a direita, para a esquerda, para cima, para o sul, para o norte. Agora estou no norte aqui. Não tenho cláusula de rescisão. Sou barato, podem... No último defesa, o Braga foi considerado o rei do mercado fora os 3 grandes, muito devido à aquisição de jogadores conhecidos na Primeira Liga, Raul Silva, Francésio, Diego, mas eu gostava muito de saber o processo de uma aquisição, não tão falado no início da época, o Paulinho, que estava na Segunda Liga, no que constou esse processo de observação, de recrutamento da seleção do Paulinho, e se acha que existe a capacidade, tanto na Segunda Liga como no CNS, de existirem mais Paulinhos prontos a entrar na Primeira Liga.
Uma pergunta comum tanto para o Pedro como para o José. Qual o jogador que vos deu mais satisfação de ter descoberto até hoje e porquê? Obrigado. Bem, é o seguinte, em relação ao Paulinho é normal, todos nós hoje, é equívoco, façamos a pergunta a nós mesmos. Porquê? Há ou não há qualidade? Há muita qualidade. E poderia dar aqui 2, 3 nomes já de segunda liga, que hoje estão na segunda liga, que têm claramente lugar, não só no Braga, para não dizer, estou a falar por mim, vou falar por mim, do Braga. Agora, tudo tem a ver com acreditar e, acima de tudo, com acreditar, por exemplo, da comissão técnica que hoje faz parte do Braga, que é o Abel. E o Abel, como todos vocês sabem, no ano passado era treinador de segunda liga, até às últimas 5 jornadas. E o jogador só é feito da forma como está a crescer, porque o treinador acredita. Agora, se tem qualidade, é equívoco, tem qualidade, toda a gente sabe isso. Agora, tem a ver muito com a decisão do Abel, e aí, até aqui perante toda a gente, não tenho problemas em dizer, tinha grandes dúvidas, que chegasse e que a camisola, salvo seja a palavra, pesasse, e não pesou. E ele teve uma atitude, porque foi à minha frente, e à frente de uma pessoa daqui do Sporting Clube Braga, não posso dizer o nome, senão ele despede-me, que ele disse que ia valer todo o euro que o Braga ia pagar por ele. E hoje não tenho dúvidas que ele será o próximo a ser vendido. Ok. Não é, João? É, o Paulinho? Paulinho. Em relação à outra pergunta, é para o Zé, não é? Para os 10. Não, deixa Continua. Zé. Qual é que era a pergunta? Era qual é que foi a maior satisfação? Isso é uma pergunta difícil e não... Claro. Vou não responder, ou tentar responder, que a satisfação é sempre grande quando nós vemos que os jogadores que nós aconselhamos têm sucesso e ajudam o clube àquilo que é o objetivo do clube, que é ganhar a Liga e ter o maior sucesso possível. Sei lá, o jogador que me deu mais... Acho que ainda está para vir. Já cá está, mas ainda está para vir. Eu vou falar numa situação... Desculpa. Eu vou falar numa situação... Não vou falar em nomes, como é lógico, que senão ele vai lá e rouba-me. Mas... Isto... Há coisas que na nossa vida... Não... Já falaste do Paulinho? Não, o Paulinho já está. Não vale a pena falar. Há uma situação que se passou, eu estive num país, também não posso dizer o país, nestas 48 horas, porque senão ele vai lá, de certeza. Não, está ali o Nuno, o Nuno já está a tomar nota. E está vários, está aqui vários. Está alguém do Guimarães? Não. Não, estou pronto, estou tranquilo. Diz que não vai para o Guimarães, não há problema. Não, pronto, exatamente. Porque por norma os agentes dizem, pá, olha, até só que o Guimarães está. E eu, pronto, fecha, não há problema. Há uma situação em que eu, nestas 72 horas, estive ausente do país, juntamente ali com o Sr. Hugo Vieira, que é a pessoa responsável até à equipa B, e tivemos num país, que vou já dar algumas fichas a ele para ele ir tentar procurar. Em que... Eu até sei qual é que foi o país que ele teve. Pronto, mas não, agora não vale a pena dizer. E nós andámos a ver campos e a ver uma população que até mexe com a nossa realidade de miséria pura. E eu só queria me vir embora, sou muito honesto, só me queria vir embora porque estava-me a gostar, tenho uma filha e vi pessoas realmente necessitadas, e aquilo mexeu de uma tal forma comigo que eu só me queria vir embora. E numa circunstância, a pessoa que estava a andar connosco virou-se e disse assim, não, a gente tem que ir ver um jogo. E eu viro-me para o Hugo e digo assim, esquece, o jogo vai cair, quero-me ir embora. E ele assim, não, vamos descobrir o novo Pau-Bar. E a verdade é esta, meus queridos. Daqui a 3 anos, não posso dizer o nome, senão ele vai buscar, vai ser a maior transferência em Portugal, se a gente conseguir trazê-lo. Diga, desculpe, não que o Braga não teria um perfil de jogador atleta definido por na formação. posição Não, definido. hoje em dia na formação, hoje em dia existe, até porque o Braga é público, acabou de vender 2 jogadores por um valor acima da média, e esse dinheiro vai ser investido em 80% no resto da academia. Automaticamente nós vamos tentar criar um scout interno em Portugal, porque hoje em dia, como você deve saber, temos que ter um limite de jogadores formados localmente. Então a nossa
vocação está para o jogador feito... Não era essa a pergunta. Não. Em termos do perfil? Não, sim, existe um perfil. Se o perfil está definido, Está definido, mas dentro desse perfil, e a pergunta agora passa também pode ser para o Zé Boto, é uma curiosidade só. Dentro desse perfil que vocês têm, para além das características técnicas e físicas do atleta, se o aspecto emocional, como a tomada de decisão no jogo do atleta e o talento individual, se está ou não está dentro desse vosso perfil, e se esse perfil é público ou se vocês passam esse perfil a quem está no terreno a fazer scouting para quem quer que seja. Não, o nosso perfil fazemos sempre um termo de comparação. E o termo de comparação vem um pouco ao encontro com aquilo que o senhor está a tentar perguntar, que é, se eu tenho um trincão, se eu não for buscar uma académica, um Passos Ferreira, um jogador melhor que o trincão, não vale a pena, para a mesma posição. Tem a ver com o perfil de cada posição daquilo que procuramos. Agora, aquilo que procuramos é talento e qualidade. E em relação à questão da tomada de decisão, para mim, é das questões mais importantes que há a observar num jogador. Depois retirar aquilo que é a tomada de decisão daquele jogador no contexto em que está a jogar e tentá-lo passar para o nosso é uma das partes mais complicadas. Mas a tomada de decisão, a parte emocional, a inteligência emocional do jogador é para mim a coisa mais importante a observar num jogador.